como parte da nossa evolução, no nosso processo como um todo, precisamos passar pela experiência da matéria. E justamente quando falamos de centro de forças, para que a vontade, a manifestação do espírito e todas as suas dificuldades precisavam ser manifestada na matéria, através da animação do nosso corpo físico. Então, aprendemos muito bem isso quando falamos de centro de força. E lá naquela palestra, nós falamos sobre perispírito e eu prometi que a gente ia se aprofundar um pouquinho mais para a gente entender como é que funciona, o que é o perispírito e as suas propriedades. Então, ó, olha como o espírito se manifesta. Olha como ele é verdadeiramente, totalmente disforme, vamos dizer assim, diante das nossas visões da matéria. O perispírito, ele já começa a ter, ó, um formato, um modelo que vai justamente no final nos mostrar o corpo físico. Então, o que nós vamos estudar um pouquinho é essa estrutura aqui chamada perispírito, tá bom? Então, perfeito. Vamos fazendo. Melhorou? Ok, então vamos adiante, tá? Mas antes dos nossos comerciais, tá, pessoal? A nossa casa vive do apoio de cada um de nós, tá bom? Onde, com as nossas doações, com o nosso esforço, com as nossas vibrações, ela se mantém da melhor maneira possível para que a gente possa se manifestar na matéria, tá? O que nós estamos pedindo, apoio para nos manifestarmos na matéria e ter um pouquinho de conforto. E aí sim, vamos ao perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é o envoltório semimaterial, ó, já começa aqui uma primeira informação que a gente precisa saber, do espírito. Ele atua como um elo de ligação entre a alma, que é o espírito imortal, e o corpo físico. O termo foi cunhado por Allan Kardec como base na analogia do perisperma, a membrana que envolve as sementes dos frutos. Mas o que quer dizer um envoltório semimaterial? Quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, na primeira parte, nos primeiros 20, se não me falha a memória, questões, deixa bem claro que existe Deus, a inteligência suprema, a causa de tudo, né? Existe o princípio inteligente, que é o espírito, que sai do princípio inteligente, e existe a matéria. Então nós temos espírito, matéria e, sobretudo, Deus. Em todo o universo. E quando ele fala que é semimaterial, se não é espírito, com certeza não é Deus, é matéria. Então o perispírito também é matéria, só que ele é semimaterial devido à sua estrutura tão, vamos dizer assim, quintessenciada, né? Tão fluídica, que quase não se percebe a olhos, não sente contato, tudinho. Mas ele é um envoltório semimaterial. A gente aprendeu também que matéria é o laço que prende a carne, ou o laço que prende o espírito. Então, a nossa carne, que é a matéria, é apenas um laço que prende o espírito. Então, nós estamos aqui na Terra, o nosso espírito está agarrado, está preso de alguma forma à matéria. Porque nós estamos aqui para vivenciar essa experiência. E quando formos nos libertar dela, significa que vencemos a matéria, tá bom? Mas para que isso ocorra, é preciso que o espírito seja envolvido com um envoltório semimaterial. Ok. E continua, né? Mais adiante. E quais são as principais características do perispírito? Envoltório semimaterial.
Ela é detalhada nas questões 93 e 95 do Livro dos Espíritos. E ela contempla, na sua introdução, que é dessas obras, ela inclui a natureza e a origem. Qual é a natureza e a origem do perispírito? É formado a partir do fluido cósmico universal de cada globo. E que significa que sua composição varia dependendo do planeta habitado pelo espírito. Ele é vaporoso e semimaterial, permitindo que o espírito se eleve e atue no mundo material. E voltando um pouquinho novamente. Então já está colocando aqui, ó, coisas importantíssimas que a gente precisa compreender. Para que eu venha para a Terra, eu fui exilado de outro planeta, ou eu vim em missão para fazer alguma missão aqui na Terra. Para que o meu espírito possa se manifestar aqui na Terra, ele vai precisar de um perispírito compatível. Então, é preparado ao chegar aqui na Terra, o meu espírito, o meu perispírito se transforma com as características da Terra, para que eu possa receber um corpo físico e me manifestar. Então, a origem sempre é o fluido cósmico universal. Existe um fluido cósmico universal e esse fluido se transforma em cada corpo astral. Ó, existem espíritos no Sol. Então, como será o perispírito e a manifestação desse espírito no Sol? Compatível com o Sol. Os seres que controlam esse sistema solar habitam lá. Entendeu? Então, a cada corpo astral existe um fluido adequado. E todo espírito que chega, não importa a evolução dele, para se manifestar nesse corpo, ele absorve o fluido universal daquele local. No nosso caso, a Terra. Justamente para que ele possa se elevar e atue no mundo material. Estamos entendendo? Então vamos adiante. Também o perispírito, ele tem uma forma e plasticidade. Ele adquire a forma que o espírito deseja, depois a gente reforça isso melhor e entende isso melhor, ou que melhor represente a sua condição mental. Ele pode assumir aparências variadas, sendo perceptível, inclusive nos fenômenos mediúnicos. Então, o perispírito ele se adequa à moral, à condição da pessoa, como ele vai se manifestar. Então, é uma característica do perispírito. E a outra, uma adaptação planetária, que foi aquilo que eu falei alguns instantes atrás. Então, ao mudar de mundo, ao mudar de corpo astral, nós somos um corpo físico, a nossa Terra é um corpo astral. Então, ao mudar de mundo ou de corpo astral, o espírito troca de envoltório. Continua a se chamar perispírito, mas ele troca. Assim como alguém troca de roupa. Espíritos de mundos mais evoluídos, ó, ao visitarem a Terra, precisam revestir-se de uma matéria mais densa, porque a Terra ainda é primitiva, vamos dizer assim, muito mais grosseira, né? Apesar de estar em provas e expiações, mas viemos há pouco tempo do totalmente primitivo. Então, um espírito evoluído, ele também troca de roupa aqui, ou seja, ele adquire do fluido universal da Terra, aqui preparado na Terra, para que justamente ele possa se manifestar.
Então ele se reveste de uma matéria densa, que é o perispírito mais grosseiro, para serem sentidos. E também ele é um veículo de manifestação. Ele funciona como um corpo espiritual. Em cada local onde o espírito fosse manifestar, um espírito super evoluído e precisa visitar determinados mundos, determinados espaços, locais, lugares. Então ele vai sempre ter esse perispírito, justamente para que ele possa se preparar, se melhorar ou se adequar para se manifestar. Então ele é um veículo. Após a morte, no caso a morte do corpo físico, por meio do qual o espírito se movimenta, sente e interage também com o plano espiritual. Então, em cada local, ele vai se manifestando. Estamos nos entendendo? Podemos adiantar? Então vamos. Aquilo que começou lá no início, né, sobre as questões 93 até o 95, onde fala, questão 93 do Livro dos Espíritos. O espírito propriamente dito vive a descoberto, ou seja, ele está fluindo descobertamente, ou como pretende alguns, envolvidos por uma substância? E a resposta dessa questão é: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, quer dizer, para nós. Bem sutil, que a gente praticamente não vê. Mas ainda é bastante grosseira para nós. Lembrando que essa questão foi feita por Kardec aos espíritos que os estava assessorando ou respondendo para que fosse preparado o livro dos espíritos. Espíritos altamente evoluídos e qualificados moralmente. Então é bastante grosseira para eles, para nós pode ser mais vaporosa. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então ele é um veículo, né? E ele recebe esse envoltório, que é o perispírito. Questão 94. Tira o espírito seu envoltório semimaterial. Respondido lá na frente, reforçado agora com a questão 94. Do fluido universal de cada globo. O fluido universal, pessoal, ele é universal, só que cada globo se prepara para a sua preparação. É por isso que é muito improvável a gente chegar em Júpiter e falar com os habitantes de Júpiter. A gente não vê nada. São totalmente diferentes os fluidos, a matéria, as vibrações, que não permite esse acesso. Então, cada globo, o fluido é retirado de cada globo. E é isso que ele não é por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Olha a inteligência de Deus. A inteligência suprema e a causa de tudo, né? Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Vê como é lindo a gente estudar a doutrina? Como é importante compreender um pouco mais. Quem já teria ouvido falar em perispírito aqui? Quem nunca tinha ouvido falar em perispírito, está ouvindo hoje pela primeira vez? Todos já teriam ouvido falar em perispírito? Que legal, fico feliz. Então vamos adiante, né? E mais uma pergunta 94A, que é a continuação, né, da 94. Então, desta maneira, quando espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já o dissemos. Quando a gente fala
nos estudos espíritas sobre o nascimento de Jesus entre nós. Algumas leituras, alguns livros que tratam disso, dizem que Cristo passou um tempo muito grande para, vamos dizer assim, preparar o perispírito dele para o perispírito da terra, para que ele recebesse a matéria da terra, para que ele pudesse andar entre nós. Então é necessário. Para que se manifeste aqui do jeito que a gente se manifesta, é preciso uma preparação. Ou seja, essa preparação é justamente adquirir no fluido da terra um perispírito adequado para receber um corpo humano. Continuando. E na questão 95, o envoltório do espírito tem formas determinadas? Pode ser perceptível, né? Quando fala perceptível, eu consigo ver, eu consigo sentir o cheiro, eu consigo tocar, eu consigo ouvir pelos sentidos materiais? Sim, de uma forma, mas sempre ao arbítrio do espírito. Porque quando a gente fala em perispírito, né? Está se falando aqui no caso de um espírito que não tem um corpo físico, está na erraticidade. É espírito, tem um perispírito daqui de manifestação na Terra, mas não tem um corpo físico. Ele morreu na matéria, mas como a vida continua, ele está lá só espírito e perispírito ainda preso materialmente a essa terra pelo espírito. A ideia semelhante é um navio que está no oceano e para e joga uma âncora. Ele está preso àquela âncora, àquele local. Ele não pode partir. É assim que nós estamos também. Nós estamos ancorados na terra. E vamos sair da terra quando vencermos, evoluirmos, conhecermos tudo que viemos aprender e possamos dar um novo passo mais adiante. Então, o espírito, para se manifestar, pode ser ao arbítrio dele. Talvez ele não queira se manifestar. E é assim que eles vos aparecem algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, que nós estamos agora acordados, podendo tomar uma forma visível e, ao mesmo tempo, até palpável. Pode até plasmar um corpo que possa até ser tocado. Então, entendi essa parte, né, básica sobre o entendimento do perispírito. A gente precisa aprender as propriedades, que é para a gente entender a manifestação entre nós, como é que ela ocorre. Então, a prosperidade aqui são, se me falar a memória, 18, mas as mais importantes são apenas 12 que eu separei, porque as outras é autocompreensível. E essas 12, vamos entender melhor muitas situações que precisamos aprender. Tá bom? Então vamos lá, começando pela prosperidade. Quais são as propriedades? O perispírito tem um corpo fluídico, é material, mas ele é rarefeito, vaporoso, fluídico. Aqui se dá o nome de perispírito. Então, o corpo fluídico do espírito é o perispírito. Sua substância é a aurida dos fluidos, universal do cósmico, já falamos, que o forma e o alimenta. Certas palavras, eu gosto muito de entrar nos detalhes das palavras, nos traz muita informação. Ó, o fluido cósmico que envolve o espírito para sua manifestação, ele vem do fluido universal,
que o forma e o alimenta. Não é aquela saladinha ou aquela feijoada de manhã que manteve esse material, mesmo sendo semimaterial, formado. E aí quando eu digo palavra assim, ó, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. A gente pensa também que é aquela saladinha ou aquela feijoada que mantém essa carcaça aqui funcionando, essa voz falando. O mais importante é o ar. O ar. E a gente já fez exercício aqui sobre o ar, sobre a respiração. É ela que mantém a nossa matéria viva. O que a gente come são substâncias que vão ajudar um auxílio numa célula ou outra. Claro que a gente precisa de alimentação, mas fala aqui sobre o ar. Mas como estamos falando do perispírito, vamos voltar, né? Então, o fluido cósmico universal mantém o nosso perispírito pronto. Vivo na matéria ou não, ele está retirando do fluido cósmico universal. O perispírito é mais ou menos etéreo, éter, fluídico, conforme os mundos e o grau de depuração. Significa que esse nosso perispírito ainda vai ser mais depurado ainda, de acordo com a nossa evolução, olha o dever moral. À medida que vamos melhorando o nosso dever moral, nós vamos passando, subindo na escada evolutiva e moral, também o nosso perispírito vai ficando mais rarefeito ainda. Lembra que falamos lá no início que a matéria é o laço que prende o espírito? O perispírito também é matéria. Quanto mais vai evoluindo, mais ele vai se tornando livre. Estamos presos à Terra. Daqui a pouco podemos estar presos a um pequeno universo, vamos dizer, sistema solar. Daqui a pouco a um grupo de estrelas. Daqui a pouco nos tornamos o todo. À medida que formos nos libertando desse laço fluídico chamado perispírito também. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ou seja, nos mundos inferiores e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às chamadas inferiores da atmosfera. Ou seja, quanto mais para baixo, mais pesado aqui. Quanto mais for subindo, mais rarefeito fica o ar. Por causa a comparação semelhante que está sendo colocada aqui. Nos mundos inferiores, ele é mais grosseiro. E a gente fosse comparar, qual é a nossa luta, se é que pode se colocar desta maneira, aqui na Terra? Aqui nós sempre tivemos, desde que iniciamos e continuamos, é uma luta entre o espiritual e o material. Ou eu sou mais materializado e mais nessa luta da matéria, nessas coisas do sentimento, das paixões, do querer, do ter, do poder. Ou posso ser mais espiritualizado, mais amoroso, mais simples, mais educado, de forma moralmente mais evoluído. Então, sempre tem sido isso. O balanço ideal é, já que nós vemos no plano de provas e expiação, o dual, era um balanço entre viver o espiritual e o material de forma equilibrada. Esse é o ideal do provas e expiação. Lá no primitivo, nós estávamos mais material, lutando pelo pão de cada dia, por nos reproduzir, por ser isso, por ser aquilo, pelo ter. Está sendo equilibrado à medida que estamos nos espiritualizando, aprendendo. E à medida que nós formos nos espiritualizando mais, vamos também deixando de ser mais material e seremos mais espiritual. Então, na nossa evolução moral, também acontece isso.
Se no mundo dos inferiores nós somos mais grosseiros, nos superiores somos mais sutis, mais suaves. E continua, né? Uma atmosfera mais pesada, mais compacta, menos puro do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, ou seja, eles não é uma coisa completa assim, imexível, ou palavrazinha, né? Nem sei se existe. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais, necessariamente, se encontram as moléculas elementares que formam a base de tudo. Quando a gente aprende sobre isso, também no livro dos Espíritos no início, quando fala sobre a matéria, ela surge de um único elemento primário. E a matéria se subdivide de diversas maneiras e depois vai se interagindo e acaba sendo tudo que conseguimos ver, tocar, sentir de alguma forma. Então, ela surge de um elemento base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que os encerram. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram, ou seja, os espíritos foram chamados para viver a Terra, tiram dele, ou seja, desses mundos, seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurados os espíritos, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das partes mais grosseiras do fluido peculiar do mundo. Olha a comparação. Um espírito mais puro veio em missão para a Terra. Ele vai precisar de um perispírito na Terra. E existem os elementos desse mundo, desse fluido cósmico universal que está na Terra. Ele tira as moléculas mais puras para que o espírito possa se melhor manifestar. E aqueles que vêm no aprendizado, né? Não existe diferença, é apenas uma questão de evolução. Aqueles que estão mais grosseiros, menos esclarecidos ou menos conscientes, e são mais grosseiros, eles recebem o perispíritos mais grosseiro. O que resulta disso, né? Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos. Então, os nossos perispíritos podem ser diferentes dessa formação orgânica e material. Vai depender sempre do nosso nível evolutivo. É por isso que muitas pessoas são diferentes. Ó, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, até gêmeos. Mas a maneira de se comportar, a sua personalidade são diferentes. Um mais ou menos em algumas situações, por causa do seu perispírito, ou seja, a maneira como o seu espírito vai se manifestar, já que ele vai se manifestar materialmente. Não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço no qual ele circunda. O mesmo já não acontece, ó, como é interessante as coisas. O mesmo já não acontece com o nosso corpo carnal, a nossa matéria bruta, a matéria pela qual o espírito se manifesta com a intermediação do perispírito. Já o corpo já não é bem assim. O corpo que se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja superioridade ou inferioridade do espírito. Por isso, em todos são os mesmos efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades que passa pelas diferenças em tudo o que se respeita ao perispírito. Realmente, se a gente for olhar, quem vê cara não vê coração.
para a pessoa ver um corpo físico. Boa ou não, vai depender depois do contato, do dia a dia, com o aprendizado. A gente vai conhecer melhor o estado, vamos dizer assim, moral da pessoa. Mas o corpo físico já é diferente. Mas o perispírito, sim, existe diferença no que tange a sua preparação dos elementos materiais para a formação dele. Em estudos sobre as qualidades inerentes dos perispíritos, os autores encarnados e desencarnados identificaram, entre outras, as seguintes propriedades, né? Olha como o nosso espiritismo ele é filosofia, ciência, né? E é religião também. Então, os que estudaram aprenderam o seguinte, que tem a plasticidade, a densidade, a ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade, expansividade, unicidade e mutabilidade. Esse aí foi que eu separei para a gente falar um pouco mais, porque eles são mais importantes no nosso entendimento, como fala do perispírito. E a gente começa sobre a plasticidade. Né? Imagine, o espírito está aqui e o perispírito está em volta dele. Então, esse em volta dele, como é que vai o espírito fazer para que o perispírito tenha plasticidade? Então, a plasticidade é a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas ao seu perispírito. Alguém vê um espírito na forma de um animal. A Matita Pereira, como se fala por aí. O espírito aparece escuro, parece aqueles seres que a gente vê nos filmes para trazer medo, né? Daquela forma, parece uma bruxa ou alguma coisa. Então, a capacidade dele se transformar ao aparecer. E a gente vê muito bem isso quando alguém mostra os desenhos de os espíritos que são equivocados, negativos, mostra ele com aquela situação lá com rabo, com chifre, com um monte de coisa, medo na escuridão. Aí aparece o nosso grande mestre Jesus com uma grande luz, com aquele grande brilhante desse dele. Então a capacidade que o espírito se manifesta, né, para a gente, mostra como ele tem a função da plasticidade, é o perispírito. Lembre-se que o que aparece para a gente é a matéria. A única matéria que o espírito tem dele, além do corpo orgânico, que ele já não tem mais, é o perispírito. Também tem densidade. É a prioridade que determina a constituição molecular do perispírito. Pode parecer mais pesado, mais grosso, mais gordo, sei lá. E ele varia justamente de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Então também ela tem essa capacidade da densidade, de parecer diferente no mundo, no outro de forma adequada àquele mundo. Então essa capacidade de densidade, que também varia de indivíduo para indivíduo conforme a sua moral. Não falamos lá adiante, lá na propriedade? Um espírito mais inclinado ainda ao material, ele vai se materializar mais. Ele mais espiritualizado, ele vai ser mais sutil, mais brilhante, ou coisa semelhante assim. A densidade dos espíritos moralmente adiantados é mais sutil, que se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproximam-se da matéria. E é o que se faz justamente o que faz com que o espírito de baixa condição conserve por muito tempo as ilusões da vida terrestre.
esses pensam e obram como se ainda tivessem vivos. A gente vê todo santo dia, numa casa como essa, nos muitos atendimentos feitos nas macas, no fraternal, no individual, espírito sentindo dores, se sentindo preso, da forma como foram atingidos, amarrados, batidos, danificados. Ele aparece ainda sentindo aquilo. O seu perispírito, devido ao envolvimento ainda moral e material daquele espírito, ele sente por causa dessa propriedade da densidade. Ele está plasmando com os seus sentimentos, mesmo por ignorância. Por isso que quando ele é assistido, ele sente diferente. Alguém mexeu no perispírito dele? Sim, mas de que forma? Através do tratamento psicossomático, por incrível que pareça. E aí ele passa a se sentir diferente, ver a verdade, e ele também muda a densidade. Plasma de forma diferente. Inclusive, isso aí foi o assunto do nosso amigo, nosso irmão, teu xará, o Leandro. Ele me passou o contato de um amigo dele que fez o tratamento dele, justamente sobre uma pergunta: como acontecia o tratamento e a cura da psicoterapia reencarnacionista? Se a gente fazia algum tratamento fluídico, apometria ou qualquer atividade. Eu peguei, expliquei. Eu vou até te mandar esses dois áudios, que é muito interessante. Estou falando com o Leandro, que é nosso colega também da psicoterapia. Como que acontece o tratamento? É isso. Nós podemos estar conectados a um passado, a uma vida passada. E essas dores e aflições, maneiras de sofrimento, maneira de sentir, o sentimento que vivíamos naquela época, podemos estar projetando ainda hoje. E isso acaba prejudicando o nosso aqui e o agora. E ao tratarmos isto, acaba acontecendo o desligamento. E aí você segue adiante. Isso é cura. Aqui, cura semelhante se faz com os esclarecedores. Quando conversam com o espírito através do medianeiro. É um tratamento psíquico que acaba atingindo os processos de densidade do perispírito. Através do perispírito, também nessas conversas e nas psicofonia, né, os médios de incorporação, acontece o choque anímico. Chamamos de choques de alma, onde o espírito que está aqui, somente espírito e perispírito, consegue, perispírito com perispírito, se aproximar do medianeiro, e aí nós podemos falar. E através desse falar, ele consegue ouvir e consegue ser tratado. E acontece o tratamento psicossomático. E aí ele muda o seu sentimento e acaba, vamos dizer assim, se credenciando ao tratamento mais adequado com a espiritualidade que está próxima e ávida para querer atendê-lo. Tá bom? Através da densidade. Outra propriedade, ponderabilidade. É a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito. Alguém tem uma balança aí? Nós não temos, tá? Mas aqui fala sobre o peso específico, que varia conforme a densidade. E aí vem, ó, a nossa posição mental. A mente, ou seja, o espírito sobre a matéria. Então, a nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. Vimos lá na frente que quanto mais denso, quanto menos moralizado e mais materializado, né? Ou seja, menos espiritualizado e mais materializado, mais o meu espírito vai estar denso, preso à matéria mais grosseira. Ou seja, e consequentemente, ele o habita, né?
que lhe completa. Mero problema de padrão vibratório. Outro assunto que a gente fala muito numa casa como essa. Aonde estamos vibrando? E quando falamos assim, aonde estamos vibrando, de que maneira estamos vibrando, qual a qualidade de espírito que estamos atraindo para a nossa caminhada? Eu liguei aqui na 99. Quais são os ouvintes que estão ligados nessa 99? Não, eu vou aumentar para 100 a minha frequência. Quais os espíritos que vão ser atraídos? Então, essa ponderabilidade que tem a ver com a densidade sempre vai estar de acordo com que maneira eu estou pensando, como estou agindo, como estou vivenciando. Entende-se, então, como o espírito desencarnado pode sentir-se, ó, interessante, chumbado aos pântanos do psiquismo degenerado, que marca as dimensões trevosas, onde alturamente atraído para os níveis superiores, condizentes com sua condição mental, a dizer, moral. Então, tudo tem a ver com que maneira estamos pensando, como estamos agindo. É por isso que o perispírito também tem essa ponderabilidade. Ele vai se modificando através da minha condição mental. E quando digo mental, moral ou material. Espiritual ou material. Continuando, luminosidade perispiritual. Tem relação direta com a evolução moral do espírito, né? Que por sua natureza possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sobre o influxo da atividade e das qualidades da alma. Quanto mais luz, né? Mais moralmente evoluído, mais espiritualmente evoluído. Quanto menos, mais ligado à materialidade, mais escuro a matéria está ali, o perispírito está ali. É por isso que fizemos uma comparação quando falamos sobre a propriedade anterior, sobre como se manifesta o espírito. De repente aqui a gente recebe a graça de nossa Madre Teresa de Calcutá aparecer, ou algum desses grandes avatares da espiritualidade aparecer. Como é que ela vai aparecer aqui? Aquela velhinha triste, jogada, sofrida? Com certeza não. Ela vai aparecer brilhante. Se apareceu algum daqueles irmãos doentes do passado que foram responsáveis por grandes tristezas e grandes problemas da própria civilização de seus povos, eles vão aparecer tristes, sofridos, justamente por causa da sua luminosidade ou seu brilho, por causa da sua evolução moral. E não adianta ele tentar te enganar quem não vai conseguir, porque quem não tem não pode dar. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. Nós falamos lá na frente, no início de tudo, que o perispírito não é o mesmo para cada um de nós. Ele vai estar sempre variando de conformidade com a nossa moral. E mesma coisa o brilho. Quanto melhor a evolução moral, mais brilhante é o perispírito desse espírito. A intensidade da luz está justamente na razão da pureza. As menores imperfeições morais atenuam-se e enfraquecem-na. A luz irradiada pelo espírito, será tanto mais viva quanto maior for o seu adiantamento. Muito esclarecedor. Aliás, nós já sabemos disso, mais ou menos, né? Nem que seja intuitivamente. Assim sendo, o espírito
de alguma sorte, o espírito, assim, sendo o espírito de alguma sorte, o seu próprio farol verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. E a gente diz, nossa, o espírito produz a luz. Por que ele produz a luz? Quem é a luz? É Deus. Nós somos parte, nós somos parte de Deus. Deus está em nós. É como se fosse uma luz toda enlameada. Por mais que tu ligue, quase não aparece a tua luz. E à medida que vamos limpando esta luz, vamos limpando essa lâmpada e vamos ligando, vamos limpando essa lâmpada, vamos dando condição de que essa luz brilhe. E não só brilhe ele, mas brilhe ao seu derredor. Deu para entender essa parte também? Bem tranquila, né? Penetrabilidade é a propriedade que permite ao espírito atravessar barreiras vibracionais. Muito bom isso aqui. Físicas ou não. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vê-se que há como impedir que os espíritos entrem no recinto, não há, perdão, entre no recinto inteiramente fechado. Estamos falando matéria, tá? E continua. Perdão. Penetrabilidade. Só que se esse espírito tiver uma vibração muito inadequada e aqui tiver muito iluminado, ele não consegue chegar aqui por causa da sua vibração. Ele tem até medo. Mas no âmbito geral, ele não tem nada que o impeça, a não ser a sua moralidade, a sua vibração. E o próprio perispírito acaba funcionando como essa cápsula de entrada ou não. Sempre vai depender da moralidade. Mas, no geral, ele tem o poder da penetrabilidade. Quanto mais puro ele for, menos mundos serão capazes de o deter, porque ele alcançou o moral adequado para superar, tá? Isso aqui eu fiz um adendo para a gente entender que vai entrar em qualquer lugar? Claro que não. Vai depender sempre da sua evolução. E também a sua visibilidade. A capacidade de ser visto, né? É a propriedade que o espírito possui de se tornar visível. Usualmente, não percebemos os perispíritos, não percebemos o perispírito dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Os espíritos menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem percrustar a intimidade perispíritica, de desencarnado de menor grau de evolução, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Através disso aqui a gente aprende uma outra coisa. Por que precisamos de médiuns? Porque um espírito superior vai precisar de um medianeiro para tratar um terceiro irmão doente e que está aflito ou afligindo alguém. Porque precisa de um medianeiro. Esse espírito superior está conseguindo ver as aflições desse espírito, mas esse espírito, em função da sua
baixa frequência moral, ele não consegue ouvir, nem sentir as boas vibrações. Mas através do medianeiro, porque ele está muito mais materializado, o seu perispírito, o seu espírito doente, está envolvido com o perispírito mais grosseiro, ele precisa de um intermediário, um medianeiro. E quando ele se manifesta através do choque anímico, ele consegue ouvir e sentir as boas vibrações. E aí ele se permite, como vimos lá na frente, lá atrás, perdão, ele consegue ser atendido através desta maneira. Os espíritos superiores veem tudo o que está abaixo deles, para cima deles, não. Vai conseguir ver espíritos superiores quando ele for mais evoluído. Mas daqui para baixo eles veem. Então, quanto melhor superior, mais eles conseguem ver. É por isso que precisa de medianeiro, para te ver como tudo vai se encaixando. Ó. Não ficou nada preso, nada solto para ser respondido. Então, os espíritos tudo podem, tá? Eles podem observar. E continua. Tangibilidade, né? Eu vou me manifestar tangivelmente. É a possibilidade que tem o perispírito de tornar-se materialmente tangível em todo ou em parte. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto parecerem mãos, com todas as propriedades das mãos vivas, que, como estas denotam calor, podem ser palpadas, oferecem resistência de um corpo sólido, agarram as circunstâncias e, de súbito, se dissipam quais sombras. Então, de repente, o espírito se... A tangibilidade se revelam também a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos nossos sentidos. Porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, acariciam delicadamente, que provam que são de uma matéria qualquer. Realmente. Tem espírito que derruba as coisas, mexe, tocam na gente. Tem pessoas que nascem, que amanhecem batida ou sentiram que foram agredida espiritualmente. É a tangibilidade sendo aplicada. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem altamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Sensibilidade. A sensibilidade é a propriedade que os espíritos têm de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito. As sensações não são percebidas por um órgão ou estruturas biológicas, tal como acontece com o corpo físico. Elas são gerais, perceptivas em todo o perispírito. O espírito assim vê, ouve, sente, enfim, como um corpo espiritual inteiro, uma vez que as sedes dos sentimentos não encontram-se localizadas tão específica quanto se observa no estado da encarnação. A gente sente. Muitos espíritos vêm aqui reclamando de dores, de sofrimentos, ainda está com falta de ar, está sentindo um determinado material nas suas costas ou no seu pescoço. Só que essa sensibilidade, só que esse espírito não tem um órgão físico como nós. Ele tem um órgão total, uma única estrutura perispiritual. Então esse perispírito tem essa sensibilidade.
Deu para entender? Bem simples, né? Então vamos mais na frente. Expansibilidade. É justamente a característica que permite ao perispírito sua expansão e exteriorização nos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas, nos processos mediúnicos, pela sua natureza fluídica. Ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. E a gente vê isso muito na terapia. Irmãozinhos especialistas em determinados atendimentos lá no plano espiritual, vêm aqui nos ajudar na cura de uma determinada enfermidade física de alguém. Ele, através do anímico, do choque anímico, da sua qualidade anímica, ele consegue transmitir os bons sentimentos, assim como os maus sentimentos. Quando a gente recebe aqui um irmão doente, ele acaba expandindo os seus problemas para nós, para que seja tratado. Daí se segue que pessoas há que, sem estar em contato corporal, ó, é só anímico, pelos seus perispíritos, e perturbar a seu mau grado impressões e algumas vezes pensamento por meio da intuição. Então o espírito também projeta sobre nós as suas sensações. Boas, mas também as más tendências. Quantos de nós tem a sensação, a gente vê muito em processos de pessoas com problemas obsessivos, mas também problemas não só de obsessão, de depressão, de ansiedade, onde ele acaba se envolvendo e atraindo espíritos das mesmas sensações e acaba projetando ainda mais, potencializando aquele sentimento, por meio dos pensamentos e da intuição. Aliás, é através do pensamento que os irmãos espirituais agem sobre nós. Tem na estrutura perispírita um reflexo da alma que sai do espírito para projeção no perispírito. Significa dizer que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma de todas as suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. Somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Mas desde que saímos do princípio inteligente e nos tornamos espíritos únicos, vamos dizer assim, estamos tendo experiências e vivências em diversas situações na Terra ou trazidas até mesmo de outros globos. De outros corpos astrais. Mas toda a nossa experiência está gravada no nosso perispírito. Podemos aqui não estar lembrando, porque a gente sabe também que o véu do esquecimento nos envolve para que a gente tenha a experiência na matéria atual, sem lembrar daquele passado, mas o que eu sou, a minha maneira de ser, nós chamamos de personalidade congênita, continua comigo. Se tem uma má tendência, eu posso não lembrar de onde ela veio, mas eu vou, de alguma forma, me manifestar para que eu possa tratar. Essa é a ideia. O melhoramento moral. Então, a unicidade traz isso.
Ou seja, nós somos único, devido às experiências evolutivas, conquistas. Ou não. Deu para entender? E a mutabilidade deve ser entendida como a capacidade que permite ao perispírito, pela ação da plasticidade, né, de eu me manifestar, mudar seu aspecto com relação à estrutura e forma. Modificação, esta sustentada pela mente. Imagine um ser divino, maravilhoso, mas que precisa trazer uma orientação para uma pessoa ou para uma cidade. E aí ela aparece como uma santa maravilhosa e se chama, dá um nome lá. É Maria, mas é Nossa Senhora do Rosário, é Nossa Senhora de Fátima. Ou vem como um padre, ou vem, enfim, uma maneira de se manifestar. Então o espírito ele se modifica. E em situações deploráveis também, em situações terrivelmente diferentes. Existe uma história de Chico Xavier e Emmanuel que ele relata, em que o Chico já ia almoçar, aí chegou o Emmanuel e disse: eu vim te buscar para a gente fazer um resgate, que é ajudar uma pessoa. Aí o Chico Xavier acabou se afastando do espírito, do corpo, e seguiu Emmanuel. Chegaram num pântano e tinha um baita de um jacaré lá, feio, naquele pântano lameado. Aí o Chico, Emmanuel, eu estava para ingerir meu alimento e tu me traz para ver o pântano. Ele disse, calma, Chico. E com a presença do Chico, porque, ó, Emmanuel precisava de um médium. E trouxe Chico, e de repente aquele jacaré se transformou numa senhora. Chorando, ela foi resgatada, onde ela vivia naquele pântano. Ela era uma parteira antiga, além de fazer vários partos, ela fez milhares, centenas, sei lá quanto, de abortos das pessoas. Então, o seu endividamento moral era tão grande que quando ela desencarnou, ela foi moralmente se sentiu tão, vamos dizer assim, deprimida com os seus erros, que ela acabou se tornando um ser. O perispírito que ela sentia era como se ela fosse um ser rastejante, enlameado. E depois de muito sofrimento, ela chegou à hora do merecimento e acabou se tratando. Nada mais é do que a mutabilidade, que também é lá daquela sua ação plástica, tem relação com a sua estrutura e forma, e está sustentada pela mente. Uma boa pessoa se apresenta bem, uma má pessoa diferente. E essa mutabilidade decorre também, ó, em decorrência do seu processo evolutivo. Imagine também aquela visão do outro irmão que trouxe muita informação para o Chico Xavier, que é o autor de Nosso Lar, né? O André Luiz, que quando ele desencarna, como é que fica o corpo dele lá na lama, correndo, naquele umbral, todo enlameado, com aquela ferida ainda muito grande. A sua sensação e a maneira como ele se apresentava é através da mutabilidade, da sua mente, da sua sensação moral. Quando ele já aparece no nosso lar, já resgatado, totalmente iluminado, até a roupa plasmada branca. Então, justamente esse corpo fluídico
depura-se e enobrece-se como a alma e segue-a através de suas inúmeras encarnações. Com ela, sobe os degraus da escala hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano, mais fluídico e brilhante, para em algum dia resplandecer como uma luz radiante. Deu para entender, pessoal? Hein? Tudo bem, Léo? Então a gente para aqui. Aliás, terminou aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre o perispírito? Diga, meu jovem irmão. A evolução, ela pode ganhar novas oportunidades? Hein? De acordo com a evolução do espírito, ela pode ganhar novas oportunidades? Excelente pergunta, com certeza. À medida que a gente vai se expandindo, tem coisas que estão muito além disso aqui. Pelo ensinamento espírita, nós sabemos que o que está disponibilizado para nós é o que podemos assimilar e entender no momento. O próprio entendimento. Sim. O próprio entendimento de Deus, quando a gente fala na primeira pergunta, que é Deus, e no desenvolvimento disso, nós vamos entendendo que a nossa visão de Deus sempre foi de conformidade com a capacidade que podemos entender sobre ele. Lá, no primitivismo, Deus era aquela pedra, porque a gente projetava aquela sensação naquela pedra. Mas era o que éramos capazes de entender sobre Deus. Hoje nós temos uma visão bem mais expansiva sobre Deus. Mas ainda está muito além. Então a gente sabe que o que está aqui, ó, lá no início desse trabalho, mostra o que estudiosos da espiritualidade puderam classificar como propriedade. Puderam classificar. Por quê? Porque o que ainda é tangível, ainda é sensitivo, o que ainda é visto, o que ainda é falado, o que foi esclarecido. Então, à medida que a gente for evoluindo, quantas coisas mais não tem? Tá bom? Como diz a própria filosofia, né? De baixada, como dizia um amigo meu, o céu é o infinito. À medida que a gente for se expandindo, coisas muito maiores virão. Tá bom? Podemos seguir adiante? Então é isso. Então vamos para o terceiro tempo, tá bom? Vou parar aqui para botar nossa musiquinha.